Aleluia, porque o Pai. Glória a Deus. Quero que vocês abram a Bíblia. Aleluia. Deus é fiel, não para de glorificar. Tem por tema a Sunamita. Segundas Reis 4. O versículo 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O laço se quebrou e nós escapamos com vida. E você que está aqui hoje, preste atenção nessa mensagem, né? Preste bem atenção. Porque enquanto tem mães que ganham, tem outras que perdem. Né? Estamos vivendo isso. Infelizmente. Todos acharam. Vamos repararmos tempo. Glória a Deus. Aleluia. E sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Até aí, pode se sentar dando glória a Deus. Senhor, Ele é fiel o tempo todo, né? Eliseu, né? Todos sabem que Eliseu era um homem de Deus, né? E toda vez que ele passava ali, em Sunem, ele passava e comia pão. Mas um certo dia, né, a mulher sunamita com o seu marido, né, olhando ele passar e disse: marido, vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Né? Façamos um quarto para ele, né, para que quando ele venha, se hospede. Né? Ou seja, não precisava ficar incomodando as pessoas, né? Porque naquela época tinha pessoas que hospedavam pessoas, né? Era um dever deles hospedar. Quando chegava alguém, né, de fora na sua casa, eles hospedavam, né? Eu não digo a vocês que hospedem hoje sem antes comunicar a Deus, porque vocês podem acordar e ter só você dentro de casa, não é verdade? Mas aquele homem era um homem santo de Deus, né? Então, o que ela fez? Ela fez um quarto para ele em volta da casa. Não ia precisar passar por a casa dela para poder ter acesso ao quarto. Ele passava por fora, né? E ela fez esse quarto e botou lá uma cama, uma cadeira, um candeeiro, né? Para que ele ficasse à vontade. Está faltando algo, irmãos? Tá? Uma cama, uma cadeira, um candeeiro e uma mesa, né? Para ele ficar à vontade ali, né? E ele foi bem acolhido por aquela sunamita, o marido também, porque ela vivia bem, né? Ela vivia bem. Então ele se hospedou ali e chamou Geazi aquele acolhimento que ela teve com ele, né? Ele disse a Geazi: o que é que eu posso fazer por ela? Né? Porque ela praticamente tinha tudo, né? Ela tinha tudo, mas já tinha uma certa idade. Geazi falou: ela já é velha, né? Então, na cabeça de Geazi, ela não podia mais, né, ter um filho ou coisa assim. Mas ele disse, né, o que iria fazer por ela. Então, a pessoa Geazi falou: ela não tem filhos, né? Então, ele mandou chamar a sunamita. Mandou chamar ela e perguntou o que poderia fazer por ela, né? Então, ele perguntou se poderia então falar com o rei ou não, por causa, né, se ela precisasse de algo. E ela disse: não, meu Senhor, eu habito no meio do meu povo. Olha que coisa linda, né? Ela habitava no meio do povo dela. Ou seja, praticamente ela tinha tudo. Então ele disse
no tempo determinado, tu abraçarás um filho. E ela disse: não, meu Senhor, não mintas a tua serva. Porque nem ela mesma acreditava que ela poderia gerar um filho por causa da idade. Então, ele profetizou na vida dela. Profetizou, e no tempo determinado, ela deu à luz a um filho. Foi abençoada, porque ele profetizou. Então, quando alguém profetizar na sua vida, não espere que algo vai acontecer agora. Não espere que ele vai acontecer também daqui a uma semana. Tem coisas que é profetizado que acontece daqui a anos. Mas você lembra exatamente do momento que foi profetizado na sua vida. Você vai lembrar. E ela teve um filho, e esse filho cresceu. E o pai trabalhava, na lavoura lá, com os moços. Naquele tempo chamavam-se desse jeito, os ajudantes. Então ele foi com o pai trabalhar também. E quando chegou o meio-dia, ele colocou a mão na cabeça e disse: ai a minha cabeça. Então o pai dele pediu aos moços que levassem até a casa da Sunamita. E quando os moços dirigiam até lá, e chegou até lá, colocou ele na sala, ele ficou ali de joelhos, e ao meio-dia ele faleceu. E ela então pegou aquele menino, botou sobre o quarto de Eliseu, deitou sobre a cama de Eliseu. E ela disse então, fechou a porta e disse ao marido: prepara, moço, prepara também uma mula, que eu vou atrás do profeta, eu vou atrás do homem de Deus. Aí o marido dela falou: por que você vai até lá se não é festa de lua nova e nem sábado? E ela disse: vai, tudo bem. Você vê o tamanho da fé daquela mulher, quando ela abriu a boca com o filho morto e disse: vai, tudo bem. Nos dias de hoje, a gente vê alguém no hospital e fica enlouquecido. A gente fica pedindo a misericórdia do Senhor. Mas aquela mulher, ela não pediu misericórdia a Deus. Ela foi atrás do milagre dela. Aquele que profetizou, tinha respaldo para levantar aquele filho que estava morto. Porque o próprio Deus enviou. Então ela pegou o moço, com a mula, e se dirigiu até lá. Eliseu morava no Monte de Carmelo. E quando ela chegou lá, disse ao moço: anda, E eles seguiram. E quando chegou lá, a primeira vista a ela foi Geazi. E Geazi correu e disse a Eliseu: aí vem a Sunamita. Ele disse: corre lá, pergunta a ela se vai tudo bem. Se vai tudo bem com ela, com o marido e com o filho. E ela disse: vai tudo bem. Olha a fé dela: vai tudo bem. E ele voltou. E ele disse a Geazi: Eliseu disse a Geazi: pega o meu bordão. Não fala mais nada com a Sunamita, não, porque ela está amargurada. Ele sabia que algo tinha acontecido na casa dela. Então ele disse: pega esse bordão, cinge os teus lombos, vai, não fala com ninguém, não dá paz, não diz nada. Se alguém perguntar também, não responde, simplesmente vai. E ele saiu, em direção à casa da Sunamita com o bordão. Mas olha o que acontece. Ele chegou até lá, colocou o bordão sobre o jovem e não teve vida alguma. Então ele voltou e disse a Eliseu: não há vida. Mas Eliseu mandou Geazi, não sei se para ganhar
tempo, não sei. Mas ele sabia que Geazi não poderia fazer nada, porque ele terceirizou aquilo que era para ele fazer. Ele mandou Geazi fazer aquilo que Deus tinha ordenado a ele a fazer. Então, quando Deus mandar você fazer alguma coisa, não terceirize ninguém, é você que tem que ir. O milagre só vai acontecer se você for. E ele então disse, né, a Geazi, ele ficou até ali, ele disse assim, perguntou a Sulamita, né? A Sulamita disse, vive eu, vive o Senhor, né? Que eu não sairei daqui enquanto ele não ir com ela. Então Eliseu se dirigiu até a casa da Sulamita. E quando ele chegou até a casa da Sulamita, ele entrou na porta, entrou no quarto e fechou a porta. Porque o Senhor fala, né, quando você está no quarto, feche a porta. E ora a Deus que está no secreto. E no secreto Ele vai te ouvir. E quando ele entrou naquele quarto e fechou a porta, ele começou a orar de um lado para o outro. De um lado para o outro. Certamente pedindo a Deus que ouvisse a oração dele. Ele então pegou, colocou as mãos sobre as mãos dele, boca com boca, pé com pé, se deitou sobre o corpo daquele jovem. E quando ele deitou sobre o corpo dele, ele apenas aqueceu o corpo daquele morto. Então ele tornou a orar, ele tornou a deitar sobre aquele jovem. E quando ele deitou sobre aquele jovem, ele respirou 7 vezes. E ele então reviveu. E é o que Deus manda perguntar para essa igreja hoje. Qual é o milagre que você procura? Qual é o milagre que está faltando na tua vida? Deus disse que se você profetizar com fé, como Eliseu fez, para aquele menino se levantar, para aquele menino ter vida, você vai alcançar o milagre. Mas tem vezes que você ora tanto que você não alcança o milagre. Por quê? Será que a tua fé não está pouca para esse milagre vir acontecer? Será que você pediu a Deus como tinha que pedir para esse milagre acontecer? Tem pessoas que estão descendo a sepultura, tem pessoas que estão no leito de um hospital, porque ainda está faltando um milagre acontecer. E Deus, Ele é fiel, irmãos, para cumprir aquilo que você determinar, que Deus possa fazer. Ele falou que se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, você diz ao monte, lança-se daqui para lá e ele vai. Mas a nossa fé aqui na terra é pequena, irmãos. É pequena. Você vê que a fé daqueles profetas ali acontecia. Só que o que eles suportavam, a gente não tem essa capacidade de suportar. É muita coisa, irmão. Quando a gente passa aqui na terra, tem vezes que a gente diz assim, meu Deus, por que isso acontece comigo? Por que tanta coisa acontece comigo? Mas acontece com você, que é para você amadurecer na fé. E quando você é maduro na fé, você profetiza e o milagre acontece. Aleluia! E Deus manda você profetizar essa noite. Faça como Eliseu. Eliseu foi lá, orou, se deitou sobre aquele jovem e o corpo dele esquentou. Na segunda vez ele foi lá, tornou a orar, persista, não desista. Ele tornou a orar e o menino teve fôlego de vida. O fôlego foi verdadeiramente soprado
proverá. Deus, ele é fiel, igreja, ele é fiel. Aconteceu, não fugindo da palavra aqui, um acidente muito grave com um amigo nosso esses dias. Mas o sogro dele pediu assim, ó, vai descansar, porque você está cansado e amanhã você dá mais uma viagem. Mas ele disse não. Deus usou para alertar? Usou. Ele disse não. E quando ele cochilou, ele bateu com a carreta em outra carreta. Ficou preso nas ferragens. Desmaiou. Toda vez que ele levantava e olhava para ele mesmo naquelas condições, ele desmaiava de novo. Entendeu? Gente, a gente é avisado sim. Deus avisa antes de acontecer sim. Pode ser um ímpio, pode ser quem for. Deus avisa. E agora ele está lá na UTI, está desacordado, está entubado, está em risco de vida ainda. Os médicos dizem que não tem certeza se ele realmente vai escapar, porque ele já fez cirurgia na bacia, já tirou uma perna. Como ele era uma pessoa muito ativa, ele não vai ficar bem depois que ele acordar e ver aquilo ali. Mas por quê? Porque alguém avisou, mas ele desobedeceu. Olha, gente, estar no volante é algo que você se distrair um pouco ali, o inimigo faz bagaceira, e está lá precisando de apoio, precisando de ajuda, não acordou ainda no coma, mas o Senhor diz assim, que ele trata para depois ele, ou ele corre ou ele fica aqui na terra na presença. Porque Deus diz o que na palavra dele? Se o teu olho te fizer pecar, arranque ele. Entre só no céu, mas entre. Não é verdade? Então, será que não foi necessário acontecer isso com ele? Para ele saber que Deus é Deus? Para ele se achegar mais para a presença de Deus? Não é verdade? Então todo mundo tem que acordar aqui na terra, gente. Não é mais tempo a gente cochilar, não. Em dois pensamentos, não. A Sunamita, ela ganhou o filho dela de volta, mas tem gente perdendo. Tem gente perdendo porque não tem aquela fé. Deus, ele faz a nossa trajetória de vida. Não é verdade? Sabe o dia, a hora que a gente está aqui, que a gente vai também. Se a gente estiver alicerçado na rocha, a gente vai ficar lá no seio de Abraão, descansando. Mas se não tiver alicerçado na rocha, já sabe quando é que vai, Então, nessa noite, tenha fé. Ore. Peça a Deus. E agradeça a Deus também por aqueles que te mostrarem que você está errado, que algo vai acontecer se você não vigiar. Peça a Deus e agradeça. E quando aquele menino ele levantou, Eliseu chamou Geazi, perdão, e disse: diz a Sunamita que veio porque o filho dela vive. Coisa maravilhosa, Ele reviveu, porque aquele que profetizou, ele estava apto a trazer de volta aquilo que já estava morto. E quando Deus ele dá, estrutura, ele dá para alguém, entendimento e sabedoria, e ele sempre é a sua direção, você vai saber o dia e a hora certa de você agir. Mas em tudo que você for fazer, peça direção ao Pai. Muitos não pedem direção, está aí batendo a cabeça de um lado do outro. Mas faça como Eliseu, vá de um lado para o outro, mas ore. Vá de um lado para o outro, mas profetize. Vá de um lado para o outro, mas peça direção a Deus. E só Ele pode te dar a direção. Então que nessa noite você siga essa mensagem da sua vida. Está todo mundo aqui vivo. Está todo mundo aqui na presença de Deus. Mas e amanhã? Só quem sabe é Ele. Então essa noite saia daqui, profetizando, e dizendo para Deus que você é fiel a Ele,
porque Ele é fiel para cumprir aquele que Ele determinar para a tua vida. Nessa noite eu agradeço a minha rica oportunidade e que o Senhor possa abençoar cada um de vocês.